Oi, pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem, todos com saúde, com muita paz. Meu nome é Viviane Bigueto, eu sou enfermeira. Hoje eu estou aqui para dividir um pouquinho da minha vida profissional com todos vocês, tá bom? Eu estou na área da saúde há 16 anos, 12 deles como enfermeira. Eu fiz a graduação, em seguida eu fiz a minha primeira pós-graduação em gestão hospitalar. Eu fui sempre emendando uma pós-graduação na outra. Então a primeira foi gestão hospitalar, em seguida eu fiz docência, depois eu fiz oncologia e hoje eu estou finalizando o meu mestrado em unidade de terapia intensiva em UTI, com ênfase em urgência e emergência. Eu tenho uma vivência aí boa nessa área da enfermagem, que eu digo que é uma área apaixonante. Eu sou suspeita a falar da enfermagem porque é uma área que eu amo demais, tá? E é exatamente isso que eu quero dividir com vocês. Vocês aí que estão pensando no futuro profissional de vocês, então é isso que eu estou aqui hoje para dividir um pouquinho dessa minha experiência com vocês. Como começou, né, essa história da enfermagem, como que eu parei na enfermagem. Quando eu era criança, eu tenho um irmão mais velho, né, esse meu irmão mais velho, acho que ele uns 15 anos mais velho que eu. Então, quando eu era criança, eu sempre via esse meu irmão chegando do hospital. Na época, ele era atendente de enfermagem. Hoje nem existe mais essa profissão. Na época tinha poucos enfermeiros, poucos auxiliares de enfermagem, então tinha muito atendente de enfermagem, né? Esse atendente de enfermagem, ele dava toda a assistência para o paciente e auxiliava o médico em várias atribuições. Então eu criança, eu via o meu irmão, que era minha figura paterna, chegando de branco em casa e eu sempre perguntava para ele onde ele trabalhava, o que ele fazia e ele sempre me respondia que ele cuidava das pessoas e ajudava os médicos. E eu achava isso fascinante, achava muito legal, ele chegando de branco, e ele contava para nossa mãe: ai mãe, hoje eu ajudei o doutor tal fazer um parto, hoje eu ajudei ele fazer tal coisa. Na época as atribuições eram diferentes do que é hoje. Algumas vezes eu ia no hospital, né, que ele trabalhava, ou para buscá-lo, ou para levar um lanche, alguma coisa com a nossa mãe, e eu ficava fascinada com o hospital, com aquele corredor, com aquelas pessoas trabalhando. Eu gostava muito de assistir, na época que eu era criança, um programa que chamava Plantão Médico. Eu achava o máximo as pessoas entrando na sala de emergência, todo mundo correndo e faz isso e pega aquilo, e eu falei, meu Deus, acho que é isso que eu quero fazer da minha vida. Isso já quando criança. E aí, quando criança, a gente pensa numa coisa e depois no decorrer aí dos anos tudo pode mudar. Pois bem, não mudou, tá? Então eu acho que foi daí que surgiu aí esse desejo involuntário do meu irmão, né? Um desejo meu, mas foi involuntário da parte dele. E aí os anos se passaram e quando eu fiz 18 anos, eu procurei para fazer o curso técnico de enfermagem. Precisava ser maior de idade, né? Então eu fui procurar quando eu fiz 18 anos. Na cidade que eu moro, esse curso ele era um curso muito concorrido. Ele era um curso gratuito, então as pessoas procuravam muito esse curso. Na época eu procurei o curso técnico porque estava longe das minhas condições financeiras fazer uma faculdade. Então eu procurei esse curso técnico. Por 2 anos eu não fui sorteada, mas eu não desisti. Mas também não tinha condições financeiras para pagar um curso numa outra cidade, por exemplo. Jundiaí, por exemplo, sempre teve curso técnico de enfermagem no particular, mas eu não tinha essa condição. Então eu insisti e aí no 3º ano de tentativa eu fui sorteada. Porém, nesse ano eu trabalhava numa gráfica como vendedora em período integral. E aí eu conversei com o meu chefe, falei para ele que eu tinha sido sorteada, se havia a possibilidade de eu trabalhar em meio período na gráfica, porque estudava à noite e meio período tinha que fazer estágio. Então eu não conseguiria trabalhar e estudar ao mesmo tempo.
E aí o meu chefe falou que não dava, que não tinha possibilidade desse trabalho em meio período. E aí eu insisti, pedi pelo amor de Deus, falei para ele que era o meu sonho e ele liberou que eu trabalhasse meio período. Obviamente o meu salário também diminuiu, mas eu tinha que correr atrás do meu sonho. Eu fiz esse curso técnico de enfermagem, tá? E logo que eu terminei esse curso técnico, 1 ano e 6 meses depois, eu arrumei um trabalho em Campinas, num hospital de Campinas. Comecei a trabalhar nesse hospital e aí eu trabalhava meio período na gráfica e meio período no hospital. Me deslocava, né, todos os dias até Campinas, eu ia de ônibus. E aí eu falei, poxa, né, queria tanto fazer uma faculdade, com 2 empregos, acho que eu vou conseguir. E aí no ano seguinte eu entrei na faculdade. Foram anos bem difíceis, porque o que mais pegava era a parte financeira mesmo. Então na época que eu fiz a faculdade não tinha Enem, não tinha bolsa, então a ajuda que eu tinha era do meu trabalho, né? Eu venho de uma família que também não tinha recursos para me ajudar, então eu tinha que pagar a faculdade, eu tinha que pagar o transporte, eu tinha que pagar a comida, mas deu tudo certo. Eu consegui realizar meu sonho. Desculpa se eu me emocionar em alguns momentos, tá? Eu consegui realizar o meu sonho, que foi terminar minha faculdade. Não foi fácil, sabe, gente? Se eu falar pra vocês, ai, nossa, foi uma faculdade fácil, não foi, porque tem pessoas que têm condições financeiras tranquilas, e eu não tinha, né? Mas eu também não podia desistir. Eu não costumo desistir daquilo que eu pleiteio. Eu vou, mesmo com as dificuldades, eu vou em frente, tá? E o que foi me deixando cada vez mais com vontade de seguir em frente é que eu me agarrava nesse desejo de cuidar das pessoas, eu me agarrava no desejo de fazer a diferença na vida de alguém, tá? E é o que eu busco até hoje, fazer a diferença. E enfermagem é isso. Enfermagem é fazer a diferença na vida de alguém, tá? Até hoje, os desafios existem, né? Todo dia é um desafio, todo dia é um desafio novo. Porém, hoje, em modos diferentes, né? Então, o que eu tenho para dizer para vocês é que é possível, tudo é possível. É possível trabalhar, é possível estudar ao mesmo tempo? Sim. É fácil? Não. É moleza? Não. Mas vale a pena lá na frente, tá? Vale a pena você falar, consegui, realizei o meu sonho. A minha rotina, rapidamente para vocês terem ideia, era assim: eu fazia estágio obrigatório da faculdade, né? Então a própria faculdade, quando você está fazendo faculdade, eles vão indicar para vocês o campo de estágio, tá? Eles são obrigados a te indicar esse campo de estágio. Então eu fazia estágio de manhã, eu trabalhava à tarde no hospital como técnica de enfermagem e à noite eu ia para a faculdade. Eu chegava na minha casa por volta de 12:00, 1h da manhã. Quando eu terminei a faculdade, alguns meses depois, eu arrumei um emprego de enfermeira. Então, eu saí do hospital de Campinas que eu trabalhava, que eu era técnica de enfermagem, porque eu tive a oportunidade de passar a ser enfermeira, que era o meu objetivo. Aí eu fui trabalhar como enfermeira, tá? Eu não digo que foi sorte, eu digo que foi Deus, né? Porque muitas vezes você arrumar o primeiro emprego tem um pouco mais de dificuldade, mas eu consegui, tá? E muitas vezes no próprio campo de estágio a gente consegue esse primeiro emprego. Por quê? Quando tem estagiário, sempre tem os observadores, né? Que nem hoje, por exemplo, eu sou uma observadora do campo de estágio. Então, se eu vejo que tem um aluno que ele se destaca, eu vou sempre estar de olho nele para quê? Quando ele acabar a faculdade, eu vou trazer ele para mim com certeza, tá? Então, muitas vezes existe essa possibilidade. Quanto à carga horária, né? Que eu acredito que também seja uma dúvida de vocês. A carga horária depende muito de cada hospital, ela é bem diversificada. Então, tem carga horária de 12/36, ou seja, trabalha um dia, descansa um dia. Tem a carga horária de 6/1, trabalha 6 dias, descansa um. Tem o horário administrativo, das 8 às 17, tem o horário noturno. Cada instituição tem o seu próprio horário. Dentro da enfermagem, existem muitas especialidades.
Existe especialidade de urgência e emergência, que é para trabalhar no pronto-socorro, seja adulto, seja infantil, seja a área de resgate de atendimento pré-hospitalar, a área de geriatria para cuidar dos idosos, a obstetrícia aí para quem deseja fazer os partos normais e cuidar de saúde da mulher, saúde mental, centro cirúrgico. Existe uma área super bacana que está em alta, que é a área de offshore, tá? Que são os enfermeiros que trabalham em navio. Então nós temos enfermagem do trabalho, nós temos um leque aí muito legal para a área da enfermagem. E cada especialização vai atuar aí em um segmento e requer o quê? Habilidades. Essas habilidades elas vão ser sempre baseadas em muito conhecimento teórico e técnico, tá bom, gente? Atualmente eu sou coordenadora de enfermagem em um hospital de uma cidade pequena, um hospital SUS. Eu tenho uma equipe de 75 profissionais, eu faço a gestão desse hospital e sou a responsável técnica. Junto a isso, eu também sou professora do curso técnico de enfermagem, então eu dou aula para técnico de enfermagem e dou aula de APH, que é aula de resgate. Eu trabalhei muito tempo como enfermeira assistencial, tanto em pronto-socorro como em UTI. Eu sou apaixonada pela assistência, eu gosto muito, mas depois de um tempo aí na área, a gente sempre almeja, né, um crescimento profissional. Então hoje eu tive, né, esse avanço profissional, mas gente, vira e mexe, eu estou dentro da sala de emergência, eu continuo tendo esse contato com os pacientes, eu não abro mão disso, tá? Afinal de contas, foi por isso que eu escolhi a enfermagem. Se vocês me perguntarem sobre a remuneração, a gente fala em dinheiro, a gente fala em salário, é um assunto muito delicado. O que é uma boa remuneração? Às vezes o que é bom para mim não é bom para você. Boa remuneração é bom, é ótimo, só que ser feliz é muito melhor. Às vezes você tem um cargo que você tem um bom salário, mas você não é feliz. Então, é muito difícil falar em remuneração. O que eu posso adiantar para vocês é que cada região, né, cada hospital paga de acordo com a região e com o seu tamanho e tudo mais, tá? Hoje, pessoal, eu não me vejo fazendo outra coisa. Se eu pudesse voltar atrás, né, o que eu faria diferente? Gente, eu não faria nada diferente. Eu faria exatamente do jeito que eu fiz, tá? Porque eu entendo que eu trilhei aí um caminho correto, um caminho com perseverança. E até mesmo porque se hoje eu estou aqui, eu entendo que foi dado, que eu fiz o meu caminho correto. Se eu estou aqui hoje dando esse depoimento para vocês, eu entendo que eu fui escolhida por conta aí desse crescimento profissional, tá? Então, eu fui escolhida talvez para impulsioná-los, né, a seguir a minha profissão essa que eu tanto amo. E eu sempre vou dizer que a enfermagem me escolheu, gente, e agora não tem mais volta. Eu não sei fazer outra coisa, tá? É muito natural, eu não tive a indecisão da minha profissão, mas é natural que ocorra na maior parte das pessoas. Então, é muito comum, de repente, vocês não saberem qual profissão seguir. E o que eu oriento a vocês, antes de qualquer depoimento profissional, como esse meu, por exemplo, né? Acredito que vocês vão ter vários outros depoimentos, o que eu sugiro? Que vocês peçam a Deus para mostrar o melhor caminho para vocês. E Ele vai mostrar. Eu tenho certeza que Ele vai mostrar. Tá bom, pessoal? Desculpa se eu me prolonguei muito. Eu quero desejar a todos vocês muita boa sorte, sucesso a todos. Quem optar pela enfermagem não irá se arrepender. Podem contar comigo para o que precisarem nessa profissão, tá bom? Eu posso deixar meu contato pro futuro para vocês, o que vocês precisarem. E o que eu tenho para finalizar? Estamos vivendo aí momentos bem difíceis, né? Eu que estou na linha de frente, não tá fácil, né? Essa pandemia que parou o mundo. Mas o que eu acho de coisa boa nisso tudo, que a enfermagem vai ser vista de uma forma diferente. Talvez tenhamos um valor agora, a partir de agora, que nunca
tivemos no passado, tá bom? Então essa é a minha mensagem. Fiquem com Deus. Beijos e abraços virtuais, enfermeira Viviane.